Seja bem-vindo à nossa jornada devocional, compartilhando palavras de fé, amor e esperança. Nós estamos no dia 10 de fevereiro. O tema do nosso devocional é Tudo, Nada, Todos e Ninguém. O nosso texto base está em Salmo 24, 1 e 2, que diz assim: Ao Senhor pertence a terra e tudo que nela se contém, o mundo e os que nela habitam. Fundou a ele sobre os mares e sobre as correntes a estabeleceu. O nosso devocional de hoje ele é um pouco diferente dos outros devocionais, porque ele tem uma abordagem mais poética, fazendo um jogo de palavras para tratar princípios fundamentais como o senhorio de Cristo e a mordomia cristã. Nesse texto nós vamos trabalhar um paralelismo entre as palavras tudo, nada, todos e ninguém, de modo que a compreensão do que é tudo me define o nada, assim como a consciência de todos me define ninguém. Assim como nós vamos ver a relação que existe entre tudo e todos, nada e ninguém. A proposta desse texto é que o ponto de partida da nossa reflexão sempre seja teorreferente, que nós venhamos sempre refletir a partir da compreensão de que Deus é tudo. Como diz Colossenses 1, versículo 16 e 17, que tudo foi criado por meio dele, para ele, porque ele é antes de tudo e nele tudo se sustenta. Assim como o Salmo 24:1, que fala que ao Senhor pertence a terra e tudo o que nela se contém, todo o mundo e todos os que nele habitam. Assim como Deuteronômio capítulo 10, versículo 14, eis que os céus e os céus dos céus são do Senhor teu Deus, a terra e tudo o que nela há. Ele é tudo, porque tudo é dele, pois ele é o Criador de tudo, o sustentador de tudo e de todas as coisas. Portanto, quando nós entendemos que Deus é tudo, que tudo é de Deus, nós temos consciência do nada, de que nada existe fora do seu senhorio, fora da sua soberania. Por isso que a compreensão desse tudo nos coloca diante do nada, como a condição de vazio e insuficiência do ser humano que reconhece não ser nada sem Deus que é tudo. E essa experiência com o nada essencial e existencial é fundamental para que possamos entender profundamente a nossa total dependência de Deus que é tudo. É só a partir da compreensão do senhorio de Deus sobre tudo que nós temos a compreensão de que nada tem sentido sem Deus. Como o Salmo 73, 25, que vai dizer: a quem tenho eu no céu além de ti, e na terra nada mais desejo além de ti. Só quando temos a revelação de que Deus é tudo e que nele encontramos totalidade de vida e completude existencial, que nós então vamos perceber que nada nunca será o suficiente para encontrarmos tudo senão em Deus. O exemplo disso está em Filipenses capítulo 3, versículos 7 e 8, em que Paulo vai dizer: o que para mim era lucro, o que para mim era ganho, o que para mim tinha valor, isto considerei perda por causa de Cristo. Comparado a Cristo, considero tudo como perda por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor. Tudo aquilo que era valioso, tudo aquilo que para ele era importante, mediante a sublimidade do conhecimento de Deus, perde o seu total valor, porque nada é o suficiente comparado com tudo que agora ele encontra em Cristo Jesus. Por isso que quanto mais o ser humano procura por tudo em todos os lugares, menos em Deus, continua se deparando com o nada, com o seu vazio existencial profundo. E é sobre isso que Salomão vai escrever no seu livro de Eclesiastes. Você vai perceber que Provérbios é um livro que ele escreve a respeito da vida virtuosa, uma vida cheia do Espírito, enquanto Eclesiastes fala das palavras de um homem que experimentou viver desconectado dessa vida no Espírito e descobriu que fora dessa relação com Deus tudo é vaidade de vaidades. Por isso que o livro de Eclesiastes vai repetidamente
novamente usar a expressão vaidade das vaidades, porque tudo é vaidade, que nada mais é do que correr atrás do vento, correr atrás de ilusões, correr atrás do nada. Esse livro vai mostrar que todo o esforço humano sem a perspectiva de Deus é vazio, é vão. Por isso que em João capítulo 15, versículo 5, Jesus vai dizer que quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Porque todo esforço em tentar fazer tudo fora dessa relação primordial com Deus resulta em nada que permaneça, nada que seja proveitoso. Portanto, a conclusão que nós chegamos é que somos senhores de nada, mas administradores de tudo que pertence a Deus e que Deus, em sua sabedoria, confiou a nós para que seja devidamente administrado, de modo que somos responsáveis por aquilo que nos foi confiado, responderemos pela forma como administramos tudo que Deus confiou a nós. E então nós compreenderemos a relação de tudo com todos, porque Ele é tudo em todos e Ele é sobre todos e age por meio de todos e está em todos, mostrando claramente que tudo só faz sentido para nós quando envolver todos. Porque se estamos em Cristo, precisamos entender que Colossenses 3:11 vai dizer que Cristo é tudo em todos. Logo, se estamos em Cristo, estamos diretamente conectados com todos. Por isso que uma vez em Cristo, Cristo é tudo em todos. João 17, 20 e 23, as últimas palavras intercessórias de Jesus antes da sua crucificação, ele vai dizer: não rogo apenas por estes, mas também por aqueles que vierem a crer em mim por intermédio da sua palavra, a fim de que todos sejam um, como és tu, ó Pai, em mim e eu em ti, também sejam eles em nós. Uma vez que estamos em Cristo, todos somos nele um. Eu neles, tu em mim, a fim de que sejam aperfeiçoados na unidade, para que o mundo conheça que tu me enviastes. A intercessão de Jesus para que, a partir daquele que é tudo, todos nós sejamos um, tem como objetivo que todo o mundo então creia em Cristo Jesus. E o mundo então veja na vida dos discípulos que todos eles juntos expressam aquele que é tudo. Aquele que é tudo em todos, que está em todos e que se move por meio de todos. E então, assim como nada pode existir fora do senhorio de Deus sobre tudo, ninguém pode viver fora desse senhorio de Cristo sobre todos. Por isso que Romanos capítulo 12, versículo 4 e 5 vai dizer: porque assim como num só corpo temos muitos membros, mas nem todos os membros têm a mesma função, assim também nós, mesmo sendo muitos, somos um corpo em Cristo e membros uns dos outros, ou seja, em Cristo somos parte de um mesmo organismo. Ninguém vive a fé de modo isolado, separado. Cada membro depende do outro para que o corpo funcione. Separados somos apenas membros, mas juntos nos tornamos corpo. Por isso que ninguém separado pode viver a vida que só é possível ser vivida quando somos todos um só em Cristo. Paulo vai confirmar isso em Gálatas capítulo 3, versículo 28, que não pode haver judeu, nem grego, nem escravo, nem liberto, nem homem, nem mulher, porque todos são um em Cristo Jesus. A fé em Cristo elimina as divisões étnicas, sociais, de gênero, culturais, e nesse sentido somos todos igualmente participantes da mesma graça. A compreensão plena do Evangelho se dá em comunidade, sem barreiras, sem divisões, porque por meio da morte de Cristo, tudo aquilo que nos separava foi quebrado, e agora, por meio de Cristo, todos somos um só. E isso é muito importante para que possamos avançar até na compreensão do Deus que é tudo, porque nós só vamos compreender o Deus que é tudo a partir de buscarmos todos juntos.
porque ninguém tem a compreensão do todo sozinho, mas vemos apenas partes. Por isso que apenas quando somos todos juntos podemos ter a compreensão do todo. Paulo vai confirmar isso em Efésios capítulo 3, versículo 17 a 19, dizendo que habite Cristo pela fé em vosso coração, a fim de compreenderdes com todos os santos, ou juntamente com todos os santos, qual a largura, comprimento, altura e profundidade, e conhecer o amor de Cristo. A única maneira de compreendermos todas as dimensões do amor de Cristo é estando todos juntos, porque isoladamente compreendemos partes e só compreendemos o todo quando estamos todos juntos. Portanto, é importante compreendermos que ser todos compromete o ser eu só sozinho, porque agora tudo o que faço sempre pensando em todos, porque uma vez que somos todos, já não pensamos mais em nosso próprio interesse, nada fazemos pensando apenas em nós mesmos. A partir do momento que somos todos, vivemos a justiça do governo daquele que é tudo, porque descobrimos a importância da justa cooperação de cada parte do corpo de Cristo. Cristo é o cabeça do seu corpo, e quando cada um encontra a sua parte, há uma justiça, e quando há essa justa cooperação de todos, o próprio corpo efetua o seu aumento, o seu crescimento, o seu avanço, o seu desenvolvimento. E dessa forma, todos juntos como um só, nele, em Cristo, vivemos, nos movemos e existimos, como diz Atos capítulo 17, 28. A partir dessa compreensão que somos todos, entendemos o significado de ninguém. Na igreja de Atos, por exemplo, em Atos capítulo 4, versículo 32, diz que de toda a multidão daqueles que creram, era um só o coração e alma, todos eram como um só. Logo, ninguém considerava exclusivamente seu nenhuma das coisas que possuía, porque tudo, porém, lhes era comum. Portanto, concluímos que quando Deus é tudo, nada é nosso, porque tudo é de todos e ninguém considera seu aquilo que tem. Nós começamos a entender o que é viver em comunidade. O fato é que ninguém consegue viver essa vida em Deus senão por meio de Jesus. Ninguém conhece o Pai senão pelo Filho. Ninguém pode vir ao Pai senão por meio de Jesus. E uma vez que estejamos em Cristo, ninguém poderá nos arrebatar das suas mãos. E eu quero deixar para você aqui uma palavra de encorajamento que está em Atos capítulo 4, a partir do versículo 33, que diz: com grande poder os apóstolos davam testemunho da ressurreição do Senhor Jesus, e em todos eles havia abundante graça. Havia uma graça e um favor sobre todos, porque todos estavam juntos, porque ninguém considerava seu aquilo que possuía, e dessa forma não havia nenhum necessitado entre eles, porquanto os que possuíam terras ou casas vendiam e traziam os valores e depositavam aos pés dos apóstolos. Então se distribuía a qualquer um à medida que alguém tinha necessidade. Olha que incrível isso, quando a igreja entende que Deus é o Senhor de tudo, que nada é nosso e tudo é para todos, ninguém passa necessidade e há uma abundante graça sobre todos. Isso é o que nós chamamos de uma comunidade cristã sustentável, que se submete ao senhorio de Deus sobre tudo e que assume a responsabilidade da mordomia cristã, administrando tudo a favor de todos. Lembrando que essa dinâmica não apenas fortalece a vida em comunidade, mas também potencializa o testemunho de amor, de generosidade, de graça, de justiça e do poder de Deus em ação, antecipando uma realidade futura e encarnando uma mensagem escatológica, porque 1 Coríntios capítulo 15, versículo 28 vai dizer: e quando todas as coisas lhe estiverem sujeitas, então também o Filho mesmo se sujeitará àquele que todas as coisas lhe sujeitou, para que Deus seja tudo
em todos, a começar em nós como Igreja de Jesus Cristo, que Ele seja tudo e que nada seja nosso, mas que tudo seja para todos e que ninguém viva separado dessa realidade, a fim de que Ele seja tudo em todos aqui e agora, como uma antecipação do dia escatológico em que então Deus será tudo e em todos para sempre. Que essa mensagem te inspire, que essa mensagem te faça pensar teologicamente, poeticamente nessa relação do senhorio de Deus e da mordomia cristã. Compartilhe essa palavra com os seus irmãos e eu espero encontrar você aqui no nosso próximo devocional.